E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteiras. O meu nome é Júnior e no vídeo de hoje vamos visitar uma das cidades mais diferentes, originais e autênticas da Europa e da Itália. Bem-vindos a Nápoles. E antes de mais nada, clica aí embaixo e se inscreve no meu canal caso tu seja uma pessoa que gosta de conteúdo de viagem, de ver e aprender sobre lugares novos e busca dicas para fazer sua próxima viagem. Tudo isso você encontra aqui nesse canal. E vamos a Nápoles. Nápoles é uma cidade que se destaca por seu estilo único e autêntico, localizada entre o Monte Vesúvio e o Mar Tirreno. Nápoles é mais do que uma cidade italiana comum, é uma fusão fascinante entre história, cultura e personalidade distinta. Enquanto o resto da Europa segue os ritmos familiares da vida moderna, Nápoles mantém-se fiel às suas raízes antigas e tradições vibrantes. Fundada pelos gregos no século 8 a.C., esta cidade única carrega consigo um legado impressionante que mudou sua identidade singular ao longo dos séculos. Dos impressionantes monumentos romanos às estreitas vielas medievais e palácios barrocos. Mas o que realmente diferencia essa cidade é seu estilo de vida incomparável. Em Nápoles, a vida é vivida em cores vibrantes e sabores intensos. Aqui a comida é uma paixão que transcende o mero sustento. Das autênticas pizzarias às movimentadas feiras de rua. E por sinal, a pizza foi inventada aqui nessa cidade. Além disso, a cidade possui uma paixão única por futebol, que se nota a cada rua que você caminha. E também por uma personalidade específica, o Maradona, que aqui é um deus. Nápoles te dá um tapa na cara e te tira a ideia de que na Europa tudo é perfeito. Aqui você se sente em muitos momentos na América do Sul. Vamos lá explorar as ruas agitadas dessa cidade encantadora. Prepare-se para se apaixonar pela magia de Nápoles, uma cidade que desafia as expectativas e redefine o que significa ser verdadeiramente italiano. E já vamos dar uma voltinha aqui nessa parte que tá do ladinho do centro da cidade de Nápoles. E como vocês podem ver, é tipo uma área mais comercial. O centro da cidade de Nápoles tá bem aqui do lado. A gente tá algumas ruas de distância, a gente tá indo pra lá. Mas olha só como é a carinha das ruas aqui de Nápoles. Olha como é uma zona. É moto passando pra tudo quanto é lado, quase ninguém usando capacete. É gente, é prédio com um monte de roupa pendurada, como vocês podem ver ali, ó. Todo mundo pendurando a roupa na varanda. As casas são uma do ladinho da outra, então a galera deve fazer uma fofoca bonita aqui também. Mas olha, impressionado, tô me sentindo de volta no Brasil, porque essa zona é tão típica no Brasil também. E as cores da cidade de Nápoles, galera, são azul e branco, porque essa cidade respira futebol. Então o time Nápoles, que é azul e branco, tá em todo canto. Esse povo é apaixonado por futebol. E tem um personagem do futebol específico que aqui é mais importante do que o Papa. E o hostel que eu tô hospedado fica exatamente aqui nesse prédio. E olha a ruazinha aqui ao redor. Olha os prédios como são. Então esse tipo de prédio é o que vocês vão ver aqui na cidade de Nápoles. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui onde eu tô, no centro histórico, no centro da cidade, na verdade. Mas já dá pra perceber quão diferente das cidades europeias Nápoles é. E eu falo isso porque a gente tem a sensação de se sentir na Europa. E eu falo isso porque na Europa a gente tem a sensação de que tudo é tudo perfeitinho, tudo, as ruas, as casas, os prédios. Mas olha só a cara de Nápoles, os prédios tudo bem destruído, a roupa pendurada na janela, meu, tudo pichado, lixo na rua, bem diferente mesmo. E andando na rua aqui do nada, um par de chinelo, olhei até pra cima, será que alguém deixou cair lá de cima ou jogou de propósito? Estranho. E o que se mais encontra aqui na cidade de Nápoles são as pizzarias, ou pizzeria, como eles chamam aqui. E aqui você tem que provar uma pizza na cidade de Nápoles, porque é a original. E galera, o nome Nápoles, na verdade, ele vem de Neápolis, que significa cidade nova em grego. Foram os gregos que fundaram a cidade de Nápoles lá no ano de 470 a.C. Então tá aí, os italianos não tem nada a ver com isso. Quem fundou a cidade de Nápoles foram os gregos, e ela foi uma das primeiras cidades fundadas aqui na Itália, na verdade.
E galera, uma coisa legal aqui da cidade de Nápoles, que eles são muito mais, vamos dizer assim, sangue quente, sabe? Então aquele estereótipo de italiano que fala gesticulando a mão assim, que fala com aquela força, com aquela empolgação. É muito essa galera de Nápoles. Eu escutei que, por exemplo, no norte da Itália eles não são tão assim, mas aqui você vê na rua eles falando um com o outro, com os amigos, gesticulam e falam assim com a entonação mais alta e mais baixa. É muito interessante. E a gente tá chegando agora na parte mais comercial, central, na parte central da cidade de Nápoles. Quando eu falo que eles são apaixonados e respiram futebol, eu não tô brincando não, gente. Ruas assim você vê em todo canto. A cidade de Nápoles tem a cor azul e branca, que é a cor da camisa e do time Napoli Futebol Clube. Então, olha só que lindinho, velho. Onde você anda aqui, você vê ruas decoradas com as coisas do time de futebol. E galera, esse aqui é um dos símbolos da cidade de Nápoles. Uma coisa que você vê em todo canto aqui na cidade de Nápoles. Se chama Cornicello, ou é o chifre napolitano, como se diz também. Eles são muito supersticiosos aqui na cidade. Esse símbolo aqui, essa pimenta, ela na verdade tem, a superstição por trás dela diz que ela afasta o mal olhado e também traz sorte no amor. Então a galera que vende isso aqui em todo canto, e sempre você vai encontrar esse chifre napolitano Cornicello, como eles dizem aqui. Em todo canto você encontra, e eles são bastante supersticiosos nesse sentido. É uma cidade muito autêntica, cara, muito cheio de cultura, muito cheio de vida, assim, sabe? Muito original. Adorei. E tem em todo canto mesmo esse chifre napolitano aqui. E para vocês terem uma ideia, hoje é domingo, tudo bem, hoje é domingo, mas olha o fervo que é o centro de Nápoles, de gente, cara. Essa área aqui é tudo comercial. E olha o fervo, velho. É muita gente, é moto passando no meio. Eu pensei que eu já tinha escapado desse negócio de moto passando no meio do povo, mas lá em Marrocos. Mas não, aqui também é desse jeitinho. Cara, é muito movimentado. E tudo azul e branco, por causa do Nápoles. Olha como é aqui na frente. Que lindo. Nossa, essa aqui é uma cidade muito boa, cara. Muito brasileira. Eu vou só andar por um minuto aqui por essa rua em silêncio para vocês sentirem um pouco da vibe. E a véia lá em cima pendurando roupa e pingando em tudo aqui, a galera passando. E o homem é tão famoso, ó, que existe até uma bebida chamada Maradona Spritz, como vocês podem ver aqui, ó. Sensacional. Essa ruazinha aqui cheia de gente, galera, é a Via Gregório Armeno, que mantém a tradição de presépios. Isso aqui é uma coisa muito cultural da cidade de Nápoles, que são esses presépios, que é uma cultura que vem desde a Idade Média. É que eles têm os presépios bem elaborados. Olha esse aqui, puxando e descendo o cestozinho lá de cima. Então toda essa rua aqui é essa coisa tradicional de presépio, que vem desde a Idade Média e se manteve até os dias de hoje. E também você encontra isso em todo lugar de Nápoles, uma coisa bem tradicional. Aqui no centro de Nápoles, no centro comercial de Nápoles, você encontra muito presépio, e eles são muito bem feitos, muito elaborados. E olha o fervo que é essa rua. Eu disse que tem um personagem de futebol que é muito famoso aqui na cidade de Nápoles, e é esse aqui, ó, é Diego Maradona. Esse cara aqui é mais importante do que o próprio Papa. Ele é tão importante, ele é tão famoso que ele tem até um espaço dedicado para ele. Bem-vindos ao Largo Maradona, como conhece aqui. E é um lugar onde você encontra tudo. Meu, eu tô espantado, absolutamente tudo dedicado a Maradona. Tem quadro aqui, tem gente pra caramba, tem foto do Maradona, pintura do Maradona, camisa do Maradona, tem um altar pro Maradona, tem uma pintura gigante do Maradona aqui.
Tudo que vocês conseguem imaginar para o Maradona tem aqui. Eu tô impressionado, eu tô andando o dia todo na cidade. É espantoso o jeito que eles idolatram o Maradona. E chegando aqui no Largo Maradona, você consegue ver ainda mais o nível de idolatria. Altarzinho pro Papa, pra Deus, mas quando isso aqui é altar pro Maradona, olha só. Um altar feito para o cara, El Dios, como ele chamou. O Maradona tem muita moral nessa cidade, meu Deus do céu. Aqui ele é rei, ele era rei. E galera, claro que hoje em dia isso já se tornou uma coisa turística, né? Tem bem pra vender, mas isso não começou como uma coisa turística, com toda certeza. Então é impressionante a idolatria que eles têm aqui, especialmente um lugar específico, como se fosse um templo pro Maradona. Mas em toda a cidade vocês veem pinturas do Maradona, vocês veem camisa do Maradona, vocês veem aqueles totem do Maradona. Então tudo aqui dedicado ao Maradona. É impressionante como eles idolatram o Maradona nessa cidade. Nunca vi nada igual. E galera, essa cidade é muito maluca, velho, é muito cheia. Eu acredito que não tem casa suficiente para todas essas pessoas que estão aqui fora. Então alguém deve morar na rua aqui, porque não é possível, velho. Eu tô andando... Nossa, o centro é muito grande. Em todas as ruas, hoje é domingo, talvez seja por isso, mas em todas as ruas que a gente caminha é muito lotado, tem que ir fazendo filinha, parando, carro passando e gente passando. Olha isso, é uma loucura, velho, é muita gente, tá louco. E a gente tá entrando agora também num lugar bem turístico aqui na cidade de Nápoles, galera, que é chamada de Galeria Umberto I. Olha só que beleza, tem um teto bem alto, são 4, fazem forma de uma cruz assim, na verdade, 4 passagens bem amplas, cobertas. E olha só como é bonita, cara, bem alto, nossa, bem alto mesmo. E apesar de não ser muito grande, eu pensei que era maior, mas é bem bonito assim, o chão, aqui a arquitetura do lugar, forma uma cruz assim, vindo essas 4 passagens assim. E olha só que amplo é o lugar, bem legal. E galera, como eu falei pra vocês, a pizza foi criada aqui na Itália, mais especificamente aqui na cidade de Nápoles. E lá em 1738, mais ou menos, em uma pizzaria chamada Pizzaria Portalba, que é conhecida como e é considerada a primeira pizzaria do mundo. Mas era muito diferente nesse tempo. Nesse tempo, não era que você ia no lugar, você pedia a pizza, sentava e comia. Na verdade, eles produziam a pizza e os vendedores vinham nesse lugar, pegavam e saíam vendendo nas ruas. E não só a primeira pizzaria, a primeira considerada pizzaria do mundo foi inventada aqui em Nápoles, foi criada aqui em Nápoles, como também a mais famosa pizza de todas, a pizza de Margherita, como eles chamam no Brasil, Margarita. Ela foi criada aqui na cidade de Nápoles. E galera, agora a gente vai experimentar a famosa pizza Margherita daqui da Itália. Cara, eu pensei que elas seriam pequenas, velho, mas é uma pizza individual e olha só, é maior do que a palma da minha mão. Dá sobra quase a metade de uma palma da mão pra conseguir completar. É muito grande, velho. Vamos ver se é boa mesmo, né? Mas que é grande, olha, vale a pena. Essa daqui vai custar 5 e 6 euros, se eu não tô enganado, do valor. Então eu vou comer agora pra gente ver o sabor, mas olha, pelo menos é bem grande. Dá pra encher, com certeza. E eu sei que tem uma maneira de começar. Você não pode, por exemplo, comer uma fatia e ficar cortando. Tem que fazer uma cruz assim, ó. E aí depois tu pega e come a pizza. Tu come a fatia, corta em 4. E aí depois tu pega a pizza e a fatia e come. Olha, uma fatia zona, hein? Uma coisa que deu pra perceber já cortando a pizza é que ela é extremamente fina. Isso aqui é igual um papel de tão fino. E realmente tem as cores da bandeira da Itália, como vocês podem ver, branco, que é o queijo. Aqui tem o vermelho, que é o molho de tomate. E aqui tem umas folhinhas que eu não faço ideia do que é. Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao nome dela. Mas aqui tem o verdinho,
E aí forma as três cores da Itália. Como vocês sabem, as cores da Itália são vermelho, branco e verde. E galera, eu vou dar meu veredito sobre essa pizza que eu acabei de comer, a pizza mais original possível. A pizza que eu comi na cidade que foi criada a pizza e a pizza mais tradicional de todas, que é a de margarita. Então, a verdade é que é muito fina, a massa é muito fina. A pizza é tipo basicamente a massa que é bem grossa nas bordas e muito fina no centro. E molho de tomate, um pouco de queijo, que na verdade é bastante queijo. E é isso. Claro que tem outros tipos de pizza que são mais caras, são mais encorpadas, mas essa é a mais tradicional de todas. Então assim, a pizza do Brasil ganha, mas ganha assim de lavada, ganha de 7, 8, 10 a 0 assim. Mas é assim, né? O brasileiro ele sempre pega a comida dos outros países e transforma em algo muito mais gostoso. Então a pizza do Brasil é muito melhor. E ó, Nápoles também tem um castelo, olha. Esse aqui é o chamado Castelo Nuovo, Castelo Novo em tradução. E aí ele fica bem pertinho, quando você sai desse furdunço dessas ruazinhas, você fica bem, já quase na beira do mar Mediterrâneo. Sim, aqui é o mar Mediterrâneo. E ali tem uma vista bem bonita, porque do outro lado são morros bem grandes, assim, e a cidade também vai subindo nos morros, então vai ficando bem bonito. E o castelo é bem legal também, não é grande, mas tem esses pilares centrais aqui dos cantos, bem grandões, e aí ele é bem bonitão. E fica bem numa área bem bonita também. E aqui tá rolando uma feirinha, olha. Vamos entrar aqui, tá rolando uma feirinha de chocolate, por sinal. Oh, meu Deus do céu, que tentação. Cheiro bom. E é muito chocolate mesmo, olha que legal. Não sabia que tava acontecendo essa feirinha de chocolate, especializada em chocolate. E várias barraquinhas de chocolate pra tudo quanto é canto. Que tentação, vou sair daqui correndo. E agora, galera, a gente tá num lugar muito central e muito popular aqui na cidade de Nápoles, que é essa grande praça aqui chamada Praça do Plebiscito, onde você tem aqui esse prédio que é belíssimo, me lembra o Panteão lá de Roma, pela estrutura lá em cima. E aí tem essas colunas, uma praça bem ampla, que dá de frente para esse aqui, que é o Palácio Real. Foi construído em 1600 e aí abrigou a família real, e até tem um museu lá dentro que você consegue ver as exposições das coisas reais, tudo que tinha e que eles utilizavam aí dentro. E é bem grandão ele. Essa área aqui é bem bonita em Nápoles, pra falar a verdade, comparado com o resto da cidade. Tem um aspecto muito velho e acabadão assim. Aqui tem uns prédios mais bonitos, apesar de não estarem tão bem conservados também. Mas aqui bem legal. E aqui é um centro de reunião também, a praça. Hoje o que está acontecendo aqui é uma reunião escolar, eu acredito, que tem dezenas de centenas de milhares de milhões de crianças ali no meio, fazendo atividades escolares bem fofinhas. E é bem legal esse lugar aqui. Sabe o que eu fiquei pensando visitando a cidade de Nápoles, galera? Eu fico pensando aquela galera que tem a imagem na cabeça de que na Europa tudo é perfeito. E ela pega e faz uma viagem pra Europa e a primeira cidade que ela para é Nápoles. Mano, o choque que ela ia ter iria ser gigantesco, porque Nápoles é surpreendente como essa cidade tem uma estrutura bem acabada, as ruas bem cheias de lixo, os prédios tudo velho, tudo bem acabado mesmo. É uma cidade sem lei, assim, no trânsito, parece assim, o Marrocos. Eu tava no Marrocos antes, então parece o Marrocos, assim, de tão, sabe, sem lei. Então eu fico imaginando o choque que a pessoa ia ter, porque, cara, isso aqui parece cidade sul-americana, e tem muita cidade no Brasil até e na América do Sul que são melhores visualmente do que Nápoles. Nápoles é bem acabada mesmo, mas ainda assim é uma cidade cheia de vida, sabe? É uma cidade que tem uma energia e uma alma própria, assim, entendeu? Uma cidade bem interessante, mas assim, visualmente ela é bem acabada. Galera, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a parte verdadeiramente bonita da cidade de Nápoles. É a costa onde tem o porto. De frente tem essa montanha gigante, a cidade subindo. E aqui uma orla bem bonita. Essa parte aqui é bem bonita da cidade de Nápoles. Bem bonita.
E galera, sem dúvida essa é a parte que você tem sim visitar aqui em Nápoles. É a parte bem rica da cidade, podemos dizer assim. Os prédios estão mais conservados. Mas olha só aqui, visão linda. Hoje o céu tá nublado, não tá nem um céuzinho azul. Mas é lindo a visão daqui. Aquela parte de Nápoles continua ali, as casas todas coloridas, bem tradicionais. Quando você pesquisa fotos da Itália, sempre aparecem essas casas bem coloridas subindo o morro assim. Bem bonito, bem bonito. E a orla aqui é bem agradável. Bem lindo mesmo. Parte bem legal de visitar. Galera, sem dúvida a orla de Nápoles é a parte mais linda e charmosa da cidade. Você tem que vir aqui. Principalmente se eu conseguir vir no fim da tarde. Agora já são 4 horas apenas, mas no fim da tarde já acontece ali atrás de mim. Mas olha só que lindo é a orla. Que lindo é essa parte aqui de trás. Olha, todas as casinhas no morro, todas coloridas, bem característico da Itália. E ali na frente também, lindo, olha. Então, sinceramente, e a orla é gigante assim, nossa, lindo demais. Essa parte aqui vale muito a pena vir, tem que vir na verdade. Você tem que conhecer o centro, por causa que é uma coisa bem única, mas essa parte aqui você também tem que conhecer, porque é lindo essa parte de Nápoles. E galera, bem aqui eu vou encerrando mais esse vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa bem diferente cidade de Nápoles. Bem diferente, mas muito autêntica a cidade de Nápoles. Eu gostei bastante, me lembrou bastante o Brasil, pra te ser sincero. Então, se tu tá vindo pra Itália, Nápoles vale muito a pena colocar no teu roteiro. Até porque tu também pode ver Pompeia, que tá bem aqui pertinho, 1 horinha de trem. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Me deixa no comentário o que tu achou mais legal. Eu tenho certeza que o mais legal, talvez não, mas o mais estranho e diferente foi o lugar dedicado ao Maradona. Foi bem diferentão. Então deixa o teu like, se inscreve. Se tu já é inscrito, indica para um amigo que gosta desse conteúdo, que isso ajuda demais o meu canal a crescer. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente de Nápoles, na Itália. Até a próxima e tchau!